Jorge Jesus, salve mestre, criador do Alfa. Olá, meus amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo. Espero que vocês estejam bem. Na verdade, eu poderia dizer que é o Tom do Watchman. Sala da fornalha, porque é exatamente onde estou sentado agora, na sala da fornalha, porque está caindo muita neve lá fora. Você pode ouvir a fornalha ligando, água e vários efeitos sonoros. Agora ela está desligada, mas vai ligar em 1 ou 2 minutos, pode confiar. Está nevando muito. Já caíram cerca de 35 centímetros de neve até agora, e ainda faltam algumas horas, então vamos receber bastante neve. Mas graças a Deus, não ficamos sem energia. E também, essas não são condições de nevasca. Deixe-me abrir a janela aqui. Veja, você consegue enxergar bem longe na rua. Se fosse uma nevasca, você não conseguiria ver tão longe assim. A neve bate no meu rosto, então vou fechar a janela. Só não são condições de nevasca, mas tem bastante neve. Tem um pouco de neve para cuidar hoje. Quero começar por aqui. Por que tanto se fala sobre o arrebatamento agora? Você notou isso? Nos últimos 6 meses, especialmente, tem havido... Eu falo sobre o arrebatamento a minha vida toda, mas nos últimos 6 meses, mais ou menos, tem se falado muito sobre o arrebatamento. Por quê? Por quê? Agora vamos falar sobre isso, ok? Sempre que possível, eu vou fazer um panorama bem simples de onde estamos e para onde estamos indo. E eu gosto de fazer isso de vez em quando. E eu quero mostrar para vocês por que as pessoas estão esperando pelo arrebatamento agora. E também quero dar um aviso sério. Acredito que o arrebatamento pré-tribulação da igreja está próximo, pois não fomos destinados à ira de Deus. Então, em primeiro lugar, sempre que você olha para a profecia bíblica e fala sobre o arrebatamento, você sempre tem que ir para 14 de maio de 1948, o dia em que Israel se tornou uma nação em um dia. Isso é milagroso. Isso aconteceu devido à empatia e compaixão deles pelo povo judeu e pelos eventos da Segunda Guerra Mundial, especialmente o Holocausto. Mas se tornou uma nação em um dia, como profetizado em Isaías 66, versículo 8. Quem já ouviu algo assim? Quem já viu coisas assim? Será que a terra pode dar à luz em um só dia? Ou uma nação pode nascer de uma vez só? Foi exatamente isso que aconteceu em um dia. Israel se tornou uma nação e o povo começou a voltar. Me encontre outra nação que foi dispersa por 2000 anos e eles começam a voltar. E ainda tem sua língua, sua cultura, seus alimentos, e tudo ainda está no lugar. Mesmo tendo sido dispersos por 2000 anos, isso é um milagre de Deus. Você não consegue encontrar nenhum outro povo em qualquer outro momento da história que tenha sido expulso de sua terra natal, e tente encontrar algum que tenha voltado 500 anos depois. Você não vai conseguir. Israel é o milagre moderno de Deus. Vamos olhar para Mateus 24, versículos 32 a 34. Agora, aprenda esta parábola da figueira. Agora, existe algo chamado a lei da primeira menção. A figueira é sempre Israel. Sempre que você vê a figueira nas Escrituras, em toda a Escritura, é sempre Israel. Certo? Agora, aprenda esta parábola da figueira. Quando o seu ramo já se torna tenro e brota folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração de modo nenhum passará até que todas essas coisas aconteçam. Essas são as palavras de Jesus quando os discípulos perguntaram: fale sobre os últimos dias, como saberemos? E ele fala sobre guerras e rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares, fala sobre a iniquidade, todas as coisas que estamos vendo hoje. E ele diz que essa geração não passará. Sabe de uma coisa? Essa geração agora tem 77 anos. Israel nasceu como nação em um dia, 14 de maio de 1948. Isso foi há 77 anos. Essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas estão falando sobre o arrebatamento agora. Agora todo mundo tentou descobrir quanto tempo dura uma geração de acordo com a Bíblia. Alguns dizem 20 anos, já vi 40 anos, já vi 70 anos ou 80 anos. Já vi 100 anos, já vi 120 anos. Eu, particularmente, acredito que Jesus estava literalmente dizendo que a geração que viu o nascimento de Israel em um só dia, essa geração, essas pessoas, não passarão antes que todas essas coisas se cumpram, incluindo a sua segunda vinda.
Então você não olha apenas para os 77 anos, você tem que adicionar os 7 anos da tribulação a isso. Agora estamos falando de 84 anos, essas pessoas estão muito, muito velhas. Desculpe sem ofensa, mas essas pessoas estão muito velhas. O arrebatamento está próximo, por isso observo diariamente o que acontece no Oriente Médio. É por isso que eu falo sobre a urgência de como você precisa conhecer Jesus. Se você não conhece, por favor, continue assistindo a este vídeo. Tudo o que nos disseram para observar se convergiu, todos os sinais, e Jesus disse que a geração que vê isso não passará. Agora, algumas pessoas dizem para mim: Tom, sempre houve guerras no Oriente Médio, desde 1948. Teve uma guerra naquele ano. Teve uma guerra em 73. Teve uma guerra em... sempre houve. Mas veja, entenda uma coisa. A esperança, a grande esperança que temos no arrebatamento da igreja, sempre esteve lá. As pessoas, antes da Segunda Guerra Mundial, tenho certeza de que aqueles que acreditavam no arrebatamento naquela época diziam: estamos prestes a ser arrebatados, mas havia certas coisas que eles não entendiam. Mas Jesus fez de forma que toda geração tivesse a esperança de seu retorno e do arrebatamento, toda geração. Somos diferentes. E sempre digo isso às pessoas, por isso estou atento. O que está acontecendo no Oriente Médio é que tudo o que precisamos para a tribulação de 7 anos está pronto. Tudo. Não só Israel tem 77 anos e essa geração não passará, mas agora temos a tecnologia para um sistema monetário mundial, agora temos a tecnologia para a marca da besta, agora temos inteligência artificial. Antes não tínhamos isso. As páginas de Daniel ganham vida, revelando coisas antes incompreensíveis graças à inteligência artificial. Por isso acredito que as próximas guerras no Oriente Médio, que estão próximas, vão trazer o arrebatamento em breve. Quando digo isso, não significa. Se você ouvir que os Estados Unidos atacaram instalações nucleares do Irã, isso não significa que o arrebatamento acontecerá naquele momento. Isso ocorreu na Guerra de 12 Dias em junho do ano passado, e não fomos arrebatados. Mas vai chegar um momento em que todo o círculo interno de inimigos que Israel tem vai tentar atacar de uma vez só. E quando isso acontecer, eu acredito que Deus vai intervir e acredito que Deus vai acabar com essa guerra. Eles vão virar as armas uns contra os outros. Será que as guerras que estamos vendo se formando agora podem ser essa guerra? Sim, é por isso que estou prestando tanta atenção, estou dizendo que com certeza é. Não, porque podemos ver um ataque limitado e depois podemos ver um pouco de calma por um tempo e então isso pode acontecer. Mas estamos na temporada e estamos esperando por isso. Eu olho para a tecnologia de IA, como sempre chamo, o sistema da besta. Porque vai ser o poder com o qual o anticristo poderá caçar toda pessoa que não aceitar a marca da besta. Eles vão usar IA, reconhecimento facial e robôs, como já vemos. As coisas sobre as quais não falávamos há 3 anos estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. Estamos vivendo os últimos dias. Olhe para o antissemitismo crescendo neste mundo, você já viu algo assim? E, triste dizer, alguns crentes, supostos crentes, você não deveria odiar ninguém, mas alguns supostos crentes odeiam Israel e odeiam o povo judeu. É insano, mas estamos vendo isso como nunca vimos antes. Estamos vendo a ilegalidade crescendo como nunca vimos. Daqui a pouco vamos falar sobre o que está acontecendo no México. Coisas malucas. A ilegalidade ficou fora de controle. A zombaria e o escárnio aumentaram muito nos últimos 6 meses, e é uma zombaria e escárnio contra pessoas que acreditam no arrebatamento pré-tribulação. Você não vê zombadores e escarnecedores falando sobre pessoas que acreditam em um arrebatamento pré-ira, que é no meio da tribulação, ou em um arrebatamento pós-tribulação. É sempre direcionado às pessoas que acreditam em um arrebatamento pré-tribulação. Eu me pergunto por quê. Eu me pergunto por que é sempre assim. Sempre questionei por que zombam de quem crê no arrebatamento pré-tribulação. Se não for real, terão 7 anos para rir de nós. Se estivermos aqui durante os 7 anos da tribulação enfrentando a ira de Deus, tente entender isso. Cristãos com o Espírito de Cristo habitando neles enfrentando a ira de Deus. Você não entende as Escrituras. Deus não pode mostrar sua ira a um cristão habitado pelo Espírito de Cristo. 2 Pedro 3 versículos 3 e 4.
Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois, desde que os pais adormeceram, todas as coisas continuam como desde o princípio da criação. Já falei muitas vezes que achava que apenas incrédulos zombariam. Nunca imaginei cristãos tirando sarro do arrebatamento. Nunca pensei nisso. Mas sabe de uma coisa? Neste fim de semana, o Senhor colocou algo no meu coração e me deu entendimento. Eu devia ter sabido o tempo todo. Eram os crentes porque o mundo não conhece a promessa da vinda dele nem se importa, certo? E diz, no final, que todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. O mundo nem acredita na criação. Eu deveria ter sabido o tempo todo. Seriam os crentes, ou vou dizer supostos crentes, que zombariam e escarneceriam. Porque sabe de uma coisa? Se você quer entender o quanto os chamados cristãos zombam, e acredite, não estou dizendo que você precisa acreditar no arrebatamento pré-tribulação para ser salvo, isso é apenas um falso ensinamento. Se você tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo habitando em você, você está salvo. Você vai no arrebatamento, acredite nisso ou não. Então, eu nunca serei um desses caras. E há muito desse ensinamento hoje em dia. Só será arrebatado quem espera pelo arrebatamento? Isso é falso. Se o Espírito Santo habita em você, você vai para casa, queira ou não. Mesmo gritando que não acredita no arrebatamento pré-tribulacional enquanto é levado, você vai passar por isso. Mas o mundo não conhece a promessa da vinda dele. O mundo não acredita na criação por Deus. Então, esses são crentes. Então, eu quero ler 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, porque eu acredito que tudo está pronto. Eu realmente acredito, dia após dia, agora, estamos esperando por Jesus. Agora, dia após dia, eu acho que tudo está preparado. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com a voz de um arcanjo e com a trombeta de Deus, a voz de Deus. Não confunda com as trombetas do Apocalipse, esta é a voz de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, vivos e permanecendo, seremos arrebatados. Isso é harpazo no grego, é raptus na tradução latina, é daí que vem a palavra arrebatamento, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Não são palavras reconfortantes? Você sabe, tantas pessoas dizem não, não, não. Precisamos suportar os 7 anos de tribulação e a ira de Deus. Não, Paulo não teria escrito isso. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? As palavras de que vamos encontrar o Senhor nos ares, e Ele vai nos levar para onde Ele está. Sabe o que eu gosto de não estar fazendo esse vídeo no carro? Meus braços estão se mexendo para todo lado porque não vou bater em nenhum para-brisa ou coisa assim. Vamos para 1 Tessalonicenses 5 versículos 2 a 6. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Pois quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Continue lendo. Muitos dizem que ele vem como ladrão à noite, então por que você o procura? Porque vigia por ele. Ele vem como ladrão à noite? Bem, não, porque aqui diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas como os incrédulos, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Por que você acha que há uma coroa dada às pessoas que estão ansiosamente, animadamente aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo? Por que você acha que Paulo menciona isso, que há uma coroa dada a eles? Se toda pessoa que fosse arrebatada e todo cristão crente subisse ao céu no arrebatamento e todos recebessem uma coroa, isso seria como uma medalha de participação. Sabe, só estou dizendo, existe uma coroa. Quem espera pelo arrebatamento se anima, mas isso não quer dizer que quem não espera não irá para o céu. Todos serão arrebatados. Elas não receberão a coroa brilhante. Eu estou ansioso pela coroa brilhante. Eu quero a coroa. Gente, ok. Eu sei que isso está demorando, mas eu só acho importante que vocês percebam que estamos muito perto de ir para casa.
Se você conhece quem é Jesus, estamos muito perto de ir para casa. Eu estou animado com isso. Eu mal posso esperar para ver meu Salvador face a face, aquele que morreu uma morte de criminoso para resgatar este homem miserável. Quero dizer, isso é incrível. Tudo bem, pause o vídeo e pegue um lanche. Vou tomar um gole de café. Eu dei 3 goles. Vamos ver o que está acontecendo nas notícias. Tenho que te dizer, essa é a primeira vez. Acho que pode ter tido um vídeo uma outra vez em que eu estava em casa, não estava no carro perto do rio, mas é muito estranho para mim, é bem diferente. Mas vamos lá. Isso é de Israel. Radar. Eixo do Irã se prepara para a guerra. Israel detecta a atividade incomum das unidades de foguetes do Hezbollah nos últimos dias. Autoridades de defesa estimam que o Hezbollah atacará Israel caso os Estados Unidos ataquem o Irã. Paralelamente, a Guarda Revolucionária do Irã começou a mobilizar forças e equipamentos militares para o Iraque, para a fronteira do Iraque. Espera-se também que os Houthis no Iêmen e as milícias no Iraque ataquem Israel. Todos os inimigos de Israel estão se preparando. Com certeza, parece que sim. Com certeza, parece que sim. Se todos eles atacarem ao mesmo tempo, eu arriscaria dizer que estamos indo para casa. Eu diria isso se todos eles atacarem ao mesmo tempo, porque isso parece com o Salmo 83 e Zacarias 12, e simplesmente parece que esse será o momento. O ministro das Relações Exteriores de Omã, Al-Bussadi, confirmou que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã ocorrerão em Genebra na quinta-feira, com o objetivo de finalizar um acordo em meio ao aumento das tensões. Al-Bussadi declarou: "Tenho o prazer de informar que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã estão agora marcadas para esta quinta-feira em Genebra." O ministro das Relações Exteriores do Irã, Aragati, afirmou que Teherã está pronto para adotar um mecanismo completo de monitoramento de seu programa nuclear. Eles estão cedendo, não acredite neles. Ele ressaltou que o enriquecimento é questão de dignidade e orgulho para o Irã. Ele mostrou otimismo sobre um acordo, apesar dos pedidos dos Estados Unidos por enriquecimento zero. Observadores seguem cautelosos sobre um acordo, prevendo que as propostas iranianas podem não atender às expectativas dos Estados Unidos. Bem, a menos que os Estados Unidos mudem suas expectativas, elas definitivamente ficam aquém, mas vamos ver no que vai dar. De acordo com o The New York Times, o Irã assume que haverá um ataque americano e colocou todas as suas forças armadas no mais alto nível de alerta. Isso foi durante o fim de semana. Bubba, do Bubba News, disse o seguinte: ele disse que os aviões continuam chegando. Ele disse que o movimento sem precedentes de recursos para o Oriente Médio continua. Pelo que sabemos, isso pode começar pequeno, mas de acordo com a profecia bíblica, isso vai acabar se tornando algo muito grande. Parece que todos os dominós estão alinhados, só esperando para cair no lugar. Amém, irmão, amém. Isso foi diário. Notícias do Irã enviaram isso no X. Incomum, lançadores de mísseis iranianos. O movimento relatou que isso foi bem cedo mesmo nesta manhã, e disse que mais de um terço de toda a força dos Estados Unidos está no Oriente Médio. Isso não é negociação, é um verdadeiro sinal de guerra. Parece isso, vamos ver. Não sei o que o presidente Trump pensa, não leio a mente dele. Ore por aquelas pessoas, pois a guerra é horrível. Não suporto guerra. Aguardo o dia em que verei Jesus sem falar de guerra. Bubba, do Bubba News, também compartilhou isso. Ele disse: urgente. O Irã supostamente está pronto para grandes concessões. A Reuters está noticiando que um oficial iraniano disse a Reuters que o Irã está pronto para fazer grandes concessões em relação ao seu programa nuclear. Isso inclui exportar metade do seu urânio mais altamente enriquecido para o exterior, para lugares como o aliado militar Rússia, diluindo o material altamente enriquecido para níveis mais baixos e seguros. Participar de um consórcio regional com outras nações do Golfo, garantindo o enriquecimento sob supervisão rigorosa da AIEA. Você acha possível? Acredita nisso? Para mim, parece só notícia falsa. Em troca, o Irã está exigindo o levantamento total das sanções econômicas, o reconhecimento explícito pelos Estados Unidos do direito do Irã ao enriquecimento pacífico de urânio, que é uma posição de longa data do Irã, já que o país rejeita a exigência dos Estados Unidos de enriquecimento zero. E Bubba disse:
Quando vi esse pacote de concessões, achei que era uma piada de 1º de abril. Não imagino o Irã cedendo sobre seu programa nuclear. E você? Bem, se você está falando comigo, Buba, não, eu não consigo, irmão, não. Acho que a maioria que me assiste também não vê isso. Eu simplesmente não vejo. O que mais? Israel hoje compartilhou isso. Iranianos receberam esta manhã mensagens de texto que diziam: o presidente dos Estados Unidos é um homem de ação. Espere para ver, fascinante. Os iranianos receberam isso em seus celulares hoje cedo. Vamos entender o significado. Vem do Diário de Notícias do Irã. 2 aviões de carga russos desligaram seus transponders após entrarem no espaço aéreo iraniano e então pousaram em Teherã. O Irã está se preparando para a guerra, e isso foi compartilhado ontem à noite, no horário do Oriente Médio. O que mais? Segundo o Financial Times, o Irã fechou um acordo com a Rússia para comprar milhares de mísseis de defesa aérea lançados do ombro em troca de cerca de €500 bilhão. Vivemos em tempos incríveis. Você percebe as coisas sobre as quais estamos falando hoje? Vivemos em tempos incríveis. Sabe de uma coisa? A melhor coisa sobre um dia de neve é isso aqui. Vou te mostrar a melhor coisa sobre um dia de neve. É isso. Certo, é isso. Amir Sarfadi compartilhou isso no Telegram. O general de brigada Amir Hatami, o comandante-chefe do exército iraniano. Citação: o inimigo presume que o Irã está em uma posição de fraqueza e o inimigo está em uma posição de força, mas essa percepção está equivocada. O grande Irã não pode ser engolido. Bem, vamos ver sobre isso, Jack. Veja, confia em mim. Alguns dizem: você acha que o Irã será eliminado na próxima guerra? Não. São os representantes. Eu acredito que os Houthis, o Hezbollah, eu acredito que eles vão ser eliminados, mas não o Hamas, mas não o Irã. O Irã precisa estar lá para a guerra de Ezequiel 38, que também está realmente prestes a acontecer. Mas eu, pessoalmente, acredito que isso acontece durante o período da tribulação. Tudo bem, essa também foi compartilhada por Amir e é bem interessante. Porque Laura Loomer, acho que sei quem é, Laura Loomer no X disse: vamos apenas dizer que hoje vai ser um dia muito interessante. E Amir indicou o comentário e disse: concordo, mas o que isso significa? O que eles sabem que não sei? Vamos ver onde esse dia vai dar. Talvez nada, talvez algo. Amir também disse que o USS Gerald Ford chegou perto da costa de Creta e em poucas horas estará perto de Israel. E muita gente está dizendo que quando ele chegar lá é quando isso começa. Eu não sei, pode começar hoje ou em algum momento no futuro. O que você acha disso? Ele também disse: um relatório libanês afirmou que várias embaixadas europeias em Beirute também evacuaram seu pessoal após a evacuação da embaixada americana na capital libanesa. Sim, a embaixada americana foi evacuada. Eles estão tirando as pessoas de lá. E isso foi hoje de manhã. Ele enviou essa informação. Israel hoje disse: ouça essa. Israel está estendendo o horário de visitação para judeus no Monte do Templo durante o Ramadã, que está acontecendo agora. As autoridades israelenses ampliaram em 1 hora o horário de visitação matinal para judeus no Monte do Templo durante o Ramadã, sendo a primeira vez que isso ocorre no mês sagrado islâmico. Tenho certeza de que isso não está sendo bem aceito. Tenho certeza de que é uma área problemática por lá, mas vamos ver. Então, Israel, hoje também compartilhou isso no Telegram. Israel não vai financiar a reconstrução de Gaza. Israel não vai contribuir para a reconstrução da faixa de Gaza através do Conselho de Paz do presidente dos Estados Unidos, Trump, disse Zaev Elkin, que atua como segundo-ministro no Ministério das Finanças. Aqui está a citação dele divulgada na rádio israelense. Não vamos financiar o Conselho de Paz. Não há motivo para isso. Fomos atacados. Não há razão para pagarmos pela reconstrução. Posso dizer amém? Você também disse: eu ouvi isso, tudo bem. Além disso, Israel hoje compartilhou isso. A embaixada do Irã no Líbano postou imagens de uma enorme faixa pendurada em sua cerca, citando o Alcorão 26:62. Não, Alá está comigo, ele vai me guiar, segundo o relato corânico. Essa frase pertence a Moisés. No momento mais dramático do Êxodo, Israel encurralado entre o mar e o exército do faraó, com o medo aumentando. Mas no estandarte de hoje, Moisés e os filhos de Israel são substituídos pelo líder supremo do Irã, Khomeini,
Todos querem tomar emprestados os milagres que Deus fez por Israel. Mas muitas dessas mesmas vozes também trabalham para apagar o próprio povo cuja história estão explorando. A guerra de narrativas rouba o capital moral da Bíblia enquanto tenta apagar suas testemunhas originais. Amém, obrigado, esse é um bom comentário. Israel informou que o Hamas deve se desarmar em breve, ou as forças de defesa de Israel voltarão a agir. O ministro das Finanças, Smotrich, ele afirmou que o Hamas receberá um ultimato para se desarmar em breve. E se recusar, Israel receberá legitimidade internacional e apoio dos Estados Unidos para agir por conta própria. Smotrich foi claro, a guerra não acabou. Israel está dando a Trump uma chance de fazer as coisas do jeito dele, mas a sensação geral é que as forças de defesa de Israel precisarão voltar ao combate para terminar o trabalho, disse Smotrich à rádio israelense. Ao final, as forças de defesa de Israel tomarão Gaza e criarão assentamentos judaicos. Isso fará com que o mundo inteiro se volte contra Israel ainda mais do que agora. Tudo bem, que horas são aqui, cara? Hoje vamos nos atrasar, infelizmente. Então você pode parar de assistir se precisar. Talvez seja porque há muito para cobrir, não sei. Mas eu vou continuar. Ouça este artigo de opinião que foi compartilhado em todas as notícias de Israel. Tempo de paz, expectativas messiânicas crescentes no judaísmo no limiar de uma nova era, o Oriente Médio está vibrando de tensão. Menos de 2 semanas nos separam do Festival de Purim, o momento bíblico em que o povo judeu celebra sua libertação. Do plano destrutivo de Amã, o tirano antissemita da antiga Pérsia, que hoje é o Irã moderno. O paralelo entre a história descrita no livro de Esther e as realidades atuais é inconfundível. A ameaça iraniana e o antissemitismo crescente em nível global, compreensivelmente, despertam preocupação nas comunidades judaicas. O momento histórico extraordinário em que a luta pela sobrevivência física se cruza com o crescente reconhecimento global criou um terreno fértil para o aumento das expectativas messiânicas dentro do pensamento religioso judaico. Para as comunidades de fé, a quebra do ciclo e a restauração do status nacional evocam antigas promessas proféticas associadas à redenção. Sim, os judeus estão procurando pelo seu Messias porque não reconhecem o verdadeiro, o único Messias, Jesus, como seu Messias. No entanto, isso acontecerá durante a tribulação, especialmente no final da tribulação, quando eles saberão quem é o verdadeiro Messias. Minha oração por eles é porque todos precisamos conhecer Jesus e o que ele fez. Não acredito que só percebi isso agora. Tenho certeza de que toda a grande mídia está cobrindo isso, então não vou me aprofundar. CJNG. O líder do cartel, El Mencho, foi morto ontem pelo exército mexicano e havia uma recompensa de 15 milhões de dólares dos Estados Unidos pela sua cabeça. E ele foi eliminado. Ontem ele foi, isso significa eliminado. E em resposta a isso, veículos e comércios foram incendiados em vários lugares, inclusive em grandes destinos turísticos do México como Cancún. Depois que o cara El Mencho foi morto, eles começaram a queimar coisas, matar pessoas, e é horrível. Orem pelo povo do México. Os cartéis mexicanos agora estão em guerra com o exército mexicano, com intensos combates de rua acontecendo em várias partes do país. Já foram registrados bloqueios de estradas do CJNG, tiroteios e outras violências de retaliação em 17 estados mexicanos. Orem pelas pessoas de lá, pois é isso que acontece lá. O governo dos Estados Unidos confirmou que forneceu informações de inteligência ao governo mexicano para eliminar El Mencho. Então é isso, como eu disse, orem por essas pessoas. Terremotos, houve um enorme ontem, 7.1 na Malásia. Nas últimas 48 horas, houve 92 terremotos acima de 4.0, 34 acima de 5.0, 3 acima de 6.0 e 1 acima de 7.0. Então os terremotos estão aumentando agora. Certo, agora vamos entrar no mundo dos palhaços e você vai gostar dessa. Conheça o Digit, o novo funcionário da Toyota que não precisa de pausas para o café. Ouça isso. Ele tem braços, mãos, olhos de certo tipo e pode ficar em pé por horas fazendo a mesma tarefa repetidamente sem reclamar uma palavra sequer. Mas os novos funcionários da Toyota Canadá são diferentes de todos que já passaram pela fábrica de montagem em Woodstock, Ontário. Veja, Digit é um robô humanoide. Grande surpresa, né? Grande surpresa.
O Digit foi projetado para assumir tarefas repetitivas e fisicamente exigentes, comuns nas linhas de produção automotiva. No comunicado, a empresa disse que automatizar tarefas extremamente repetitivas e fisicamente desgastantes pode reduzir o esforço e aumentar a segurança dos funcionários, liberando-os para se concentrarem em trabalhos de maior valor agregado. Sabe de uma coisa? O trabalho de maior valor agora é buscar um novo emprego, já que o Digit vai substituir o deles. Sabe, é um mundo de palhaços, isso sim é um mundo de palhaços, PALHACO, mundo de palhaços. Certo, que tal a gente ver alguns comentários do dia? Se eu conseguir encontrá-los, esses não são os comentários. Aqui está, Roberto. Como sempre digo, religião é o homem tentando chamar a atenção de Deus por meio de rituais. O verdadeiro cristianismo é Deus tentando chamar a atenção do homem por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Amém, irmão. Obrigado, Roberto. Amém. Paula. Eu apoio Israel e ofereço orações por proteção do nosso Pai e paz para todos eles. Oro para que seus olhos e ouvidos sejam abertos para que vejam e ouçam. Amém, irmã. Essa é nossa oração. Amém, Michele. Eu anseio pelo dia em que meu Salvador enxugará toda lágrima. Ninguém terá fome ou sede. Doença acabou, depressão, ansiedade acabou. Como eu anseio por esse dia. Um dia seremos perfeitos como o nosso Rei é. Até lá, continuarei seguindo em frente, sabendo que estamos um dia mais perto do paraíso. Amém, irmã. Belo comentário. Obrigado. Vamos fazer mais um. Deb, bom dia. A loucura da família foi colocada em overdrive. Definitivamente não vai demorar muito mais. Família, alienígenas são demônios. Amém. Concordo completamente. Jesus está vindo buscar sua noiva. Não se distraiam, família. Preparem-se para voar. Amém. Obrigado, Deb. Você sabe que estamos vivendo nesses dias agora? Estamos vivendo nos últimos dias, estamos vivendo nos dias anteriores. Vamos voar em breve. Não sei quando será, nem tento descobrir, mas sei que é em breve. Você conhece Jesus? Sabe o que ele fez por você? Você sabe que ele deixou o céu para vir aqui pagar pelos seus pecados com o sangue dele? Você entende que isso foi um plano de resgate? Que Deus enviou seu Filho unigênito aqui, porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus aqui em uma missão de resgate porque todos nós precisávamos disso, todos nós precisamos ser resgatados. Temos uma dívida impagável porque todos pecamos, e sempre digo isso já que muitos não crentes ouvem a palavra pecado. Eles acham que estou te acusando de ser assassino, mas pecado é apenas não alcançar a glória de Deus. É não alcançar esse estado de perfeição. Deus tem esse padrão de perfeição, uma perfeição que nós nem sequer conseguimos chegar perto de alcançar. Então, aos olhos de Deus, um assassino não é diferente de uma mentirinha. Ambos ficam aquém da glória de Deus. Você precisa de um Salvador, e Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio para pagar por nossos pecados com seu sangue. Há 2000 anos ele deixou o céu para vir aqui, nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, e o desempenho de Jesus foi absolutamente perfeito. Você olha para o ministério dele de 3 anos e meio e é simplesmente incrível o amor que ele demonstrou, a compaixão, o ensino através de parábolas, os milagres. Se alguém transforma pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas, quero andar com ele. Gosto dos milagres de comida. De qualquer forma, ele veio aqui e o desempenho dele foi perfeito porque, sabe, o nosso desempenho não pode ser perfeito. Nós somos assim. Nossa melhor performance é falha, sabe? Sempre lembre que o nosso melhor desempenho são trapos imundos comparado com o padrão de perfeição que Deus tem. Nós precisamos de um Salvador, e Jesus veio aqui para te salvar com o sangue dele porque ele te ama. Jesus quer passar a eternidade com você e ele pagou o seu preço. Como posso ser salvo, Tom? É fácil. A parte mais difícil é perceber que você precisa de um Salvador, se humilhar e dizer para Jesus: Jesus, eu admito que sou um pecador, eu sei que preciso de um Salvador. Agora creio que o sangue que você derramou pode me lavar e me tornar mais branco que a neve, removendo todo o meu problema com o pecado, passados, presentes e futuros, longe de mim. Tão longe quanto o leste está do oeste, e Jesus, eu creio na sua obra consumada na cruz. Eu sei que você foi pregado na cruz, derramou sangue precioso, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia.
Preciso de um Salvador. Você é o Salvador do mundo, por isso vou acreditar em você agora. Ao crer no sangue expiatório e na obra consumada de Jesus, você nasce de novo, pois Deus coloca o Espírito Santo em você e se torna uma nova criação em Cristo. Você entende que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores quer passar a eternidade com você? E ele pagou o seu preço com o sangue dele? Como você pode dizer não para isso? Como você pode recusar isso? Mas você sabe que o caminho para a destruição é largo? Sempre digo que acredito que você pode alinhar. 100 pessoas ouvindo sobre o Evangelho nos minutos finais. Acho que 97 diriam, não quero, não preciso, deve haver outro jeito. Se existe céu, deve ter outro caminho para chegar lá. Não existe, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Você entende que ele é o único caminho, não existe mais nada vindo, só há um caminho para o céu. É crer no sangue expiatório derramado por você e na obra consumada de Jesus na cruz. Reconhecer ser pecador e precisar desse pagamento é o caminho para o céu. Não existe outro caminho. Se você adiar isso ou ignorar, você vai enfrentar Jesus no dia do julgamento e ele vai olhar para você e dizer, afaste-se de mim, eu nunca te conheci. E eu posso te dizer, quando você estiver ajoelhado diante do Autor da vida, não haverá dúvida sobre quem é Jesus. E você vai dizer, tu és um Deus justo e reto. Meu Deus, não quero que isso aconteça com ninguém. Por isso compartilho o Evangelho diariamente. Quero que alguém diga, não quero ouvir, afaste-se de mim. Nunca te conheci. Do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, eu quero crer em Jesus hoje. Hoje é o dia da salvação. Se qualquer parte disso no mais profundo de você, se você está pensando, isso soa como verdade, sabe de uma coisa? Corra para isso, porque esse momento pode nunca mais voltar. Esse pode ser o seu momento de dizer, Jesus, eu preciso de um Salvador, e você é o Salvador. Agora eu reconheço isso. Este pode ser o dia que você lembrará para sempre, dizendo, eu me lembro do dia em que disse sim para Jesus. E eu acreditei naquele sangue que ele derramou por mim, e eu acreditei na sua ressurreição, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, e eu tive uma nova vida. Esse pode ser o seu dia. Se você está sentindo que isso é verdade, não deixe esse momento escapar. Fale com Jesus. Tudo bem, hoje de manhã, exatamente nesta sala da fornalha, porque é aqui que eu preparo meus vídeos. Eu fiz uma oração por cada pessoa que assistiria a este vídeo, então goste ou não, você já foi alvo de uma oração. Se não formos arrebatados hoje, e penso que seria um ótimo dia para isso, pois estou cansado da neve, é porque depende de Deus, não de mim. Está no tempo perfeito dele. Se Deus quiser, volto para conversar com vocês amanhã. Amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa, o Ômega, você é o Rei, Rei dos Reis.